Qual pecado foi pior, o de Pedro ou de Judas? Uma pergunta que eu já respondi algumas vezes. O de Pedro foi pior, porque Judas pelo menos revelou o nível de intimidade que ele tinha, mostrando até o lugar que Jesus orava. E Pedro, estando no lugar que Jesus orava, disse que nunca tinha visto ele. Há quem vê Jesus, anda com Jesus. Judas não andou sobre as águas, Pedro andou. Judas não teve nenhuma revelação sobre quem era Jesus, Pedro teve. E o mesmo Pedro que teve revelação disse: nunca ouvi falar, nem conheço. Qual pecado foi pior, o de Pedro ou de Judas? Uma pergunta que eu já respondi algumas vezes. O de Pedro foi pior, porque Judas pelo menos revelou o nível de intimidade que ele tinha, mostrando até o lugar que Jesus orava. E Pedro, estando no lugar que Jesus orava, disse que nunca tinha visto ele. Há quem vê Jesus, anda com Jesus. Judas não andou sobre as águas, Pedro andou. Judas não teve nenhuma revelação sobre quem era Jesus, Pedro teve. E o mesmo Pedro que teve revelação disse: nunca ouvi falar, nem conheço.